Abra sua Bíblia aí na carta de Efésios, capítulo 5. Estamos falando sobre enchei-vos do Espírito. E a maior dúvida que as pessoas têm, ou a maior falta de verdade para entender, é por que precisamos ser cheios. Já que um dia recebemos o batismo no Espírito Santo, um dia recebemos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, e parece que por isso, só isso basta, quando na realidade nós precisamos estar completos, cheios, abundantes. E esse é o texto que nós vamos ler. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele diz assim, Efésios capítulo 5, se você puder, abre a sua Bíblia aí, porque nós vamos ler bastante versículos aí. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, ou como viveis, não como insensatos, mas como sábios. Diga para o seu irmão, não seja insensato. Mas viva como sábio, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é ou qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que leva a libertinagem ou a contenda, ou a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, tendo um coração grato ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só, eu vou dar uma voltada um pouquinho para a gente falar um pouquinho que nós falamos a semana passada. Começamos falando assim: quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus, sim ou não? Quantos aqui creem que são filhos de Deus? Então, nós alcançamos essa condição, e nessa condição acreditamos que vamos viver a eternidade com Deus, amém? Entretanto, para muitos, a vida que Jesus conquistou naquela cruz se limita apenas a viver a eternidade com Ele, ou seja, depois de nós morrermos aqui nesta terra, e por isso muitos aceitam viver aqui na terra como coitados, como miseráveis, sofrendo toda a sorte da ação do inimigo contra as suas vidas. E isto é um engano. Por quê? Porque a eternidade começa aqui, irmãos. Nós não podemos viver como tolos, nós não podemos viver como insensatos, mas temos que ser sábios, temos que ter sabedoria para viver a verdade de Deus. Porque, por mais que tenhamos direito de viver a eternidade com o Pai lá nos céus, a nossa eternidade começa aqui, nossa vida vitoriosa, uma vida poderosa, uma vida feliz e plena, começa aqui. Mas para que isso se manifeste em nós precisamos nos encher do Espírito Santo. É como a palavra que o Bruno ministrou aqui. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Ou seja, Deus preparou tudo o que você precisa para ser abençoado. Sabe o que significa abençoado? A tradução dessa palavra, tanto no hebraico quanto no grego, é autorizado a prosperar. Diga para o seu irmão, você recebeu de Deus a autoridade para ser próspero. Amém? Esse é um direito seu, mas isto está colocado aonde? Nos lugares celestiais. Então eu preciso me conectar com o espiritual, com o celestial, para trazer, para atrair, para manifestar sobre a minha vida. E ninguém consegue subir no espiritual, ninguém consegue subir no celestial, na sua própria carne, no seu próprio raciocínio humano ou mental. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo em nós, para podermos nos conectar. Hoje nós queremos avançar um pouco mais, como dissemos na semana passada, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder entender a vontade do Senhor, aceitar e viver a verdade de Deus para nós, amém? E isso vai nos transformando, isso nos transformará em pessoas melhores. Diga para o seu irmão, você será uma pessoa melhor.
Seremos pais melhores, mães melhores, filhos e filhas melhores, empregados e colaboradores melhores, chefes, patrões e líderes melhores, empresários melhores, professores, vendedores, motoristas e todas as outras profissionais melhores, discípulos e discipuladores melhores, enfim, seremos melhores em tudo. Diga para o seu irmão, você vai ser o the best. Significa o melhor. Amém? Essa é a vontade do Senhor para nós. Deus não tem filho meia boca. Diga para o seu irmão, Deus não tem filho meia boca. Fala para ele assim, então. Ok? Por isso nós precisamos do Espírito Santo, mas hoje eu quero avançar um pouquinho mais. Eu quero ir um pouquinho mais fundo. Em como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo em nossas vidas. Não apenas para sermos santos, como a pastora Selma ministrou aqui no outro domingo, e assim nos aproximarmos de Deus e o agradarmos em tudo que fizermos, mas também precisamos ser cheios para sermos transformados em pessoas melhores e parecidas com Ele. Sim ou não? Visto que através do conhecimento e a prática da palavra, das promessas bíblicas, nos tornam participantes da natureza divina, aquela natureza que foi criada no Éden, que fomos criados lá no Éden, mas por causa do pecado, nós havíamos perdido. Mas Jesus veio e nos deu a oportunidade de voltarmos a essa natureza, amém? Mas eu pergunto para você, como nos tornaremos parecidos com o Pai Celeste? Olha para o seu irmão do lado aí, você acha ele parecido com o Pai Celeste? Não fala para ele não, mas só pensa. Olha aí, olha para sua mulher, olha para o seu marido, olha para o seu irmão querido, olha para o seu pai, olha para sua mãe. Olha aí, qual é a percepção que você tem? Por quê? Põe para mim em Gênesis 1, 26, diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus, 27, criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora eu pergunto para você, você acha que o seu irmão é parecido com o pai? Sim ou não? Ai, ai, ai. É dura essa pergunta, não? Sim ou não? Como, queridos, presta atenção, para um pouquinho e pensa. Como nos tornamos parecidos com o Pai? Se nós não sabemos qual é a sua aparência. Afinal de contas, Deus é Espírito, diz a palavra. Sim ou não? E como que eu me torno parecido com Ele, se eu não consigo vê-lo? Presta atenção. Nós identificamos as pessoas como filhos de alguém, não apenas porque ela traz o sobrenome de seus pais, mas porque ela traz traços dos seus olhos, traços do seu rosto, dos seus rostos, traços dos cabelos, né? Tem algumas mulheres que não gostam que os filhos nascem com seus cabelos, mas eles nascem. De seus corpos, de suas atitudes, sim ou não? A manifestação dos filhos é interessante. Quando você olha o filho de alguém, e aí você conhece os pais, você começa a definir assim, não, puxou o olho da mãe e o cabelo do pai, sim ou não? É melhor assim do que for o contrário, né? Porque às vezes puxa o olho do pai e o cabelo da mãe, aí fica briga, às vezes. Enfim, cada um traz os traços e você consegue identificá-los, sim ou não? É algo interessante, há uma mistura de traços, e às vezes quando cresce o corpo, assim, os traços, enfim, é muito interessante. Então eu e você podemos ser reconhecidos como filhos de Deus, sim ou não? Pela nossa aparência? Ou pelas nossas atitudes e práticas? Consegue entender? Porque os nossos filhos naturais, eles começam também, além de ter os traços, as características do corpo, do físico, também trazem as características das nossas práticas, sim ou não?
Sim ou não? Características boas e características ruins, sim ou não? Para a alegria dos dentistas, eu sempre usei palito de dente. E minha mulher sempre achou ridículo isso. Ridículo, que coisa mais ridícula, que coisa mais feia. Mas é interessante. Sem ensinar, os filhos começaram a usar. Não é assim? Não sei se é bom ou ruim, enfim, mas ele passa. E assim são os nossos filhos também, sim ou não? Acabam tomando forma das características, das práticas. Queridos, nós não seremos parecidos com Deus pela aparência, mas seremos reconhecidos como filhos de Deus pelas nossas ações, pelas nossas atitudes e pelas nossas práticas, amém? É por isso que a palavra diz em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos. Ou seja, nós temos que imitar as mesmas práticas, as mesmas ações de Deus, mesmo que nós não possamos vê-lo. Porque não é uma questão de aparência, é uma questão de atitude. Diga para o seu irmão, você precisa ter as mesmas atitudes que o nosso Pai. Ou seja, jamais conseguiremos ser igual a Deus na aparência, mas podemos agir, fazer e ter ações iguais a Ele, e fazermos exatamente como Ele faz. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Porque só o Espírito Santo para nos convencer a mudar, nos ensinar a verdade e nos conduzir no caminho de Deus, da verdade dEle. Precisamos ser cheios do Espírito para agirmos e vivermos com atitudes iguais ao do nosso Pai. É assim que nós retornaremos à natureza divina, agindo e fazendo como Ele faz. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, nos advertiu. Efésios capítulo 4, pode virar uma folha aí, e você, ou eu estou na mesma folha, e começar a ler a partir do versículo 17. Abra sua Bíblia, porque nós vamos ler bastante versículos aí. Efésios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, digo-vos isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, ou no seu sentido, obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus, ou alheios à vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, ou à dissolução, para que com avidez cometam ou cometerem toda sorte de impureza. Olha só. Eu costumo chamar esse texto aqui como se fosse uma escada que desce. Uma escada que vai se afastando do relacionamento com Deus e se aproximando com a aparência do inimigo e deste mundo. Ele diz assim, eu digo isso e testifico, ou seja, ele está falando, tenho toda certeza, eu tenho prova disso. Presta atenção, eu estou convencido disso. E ele diz, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Ei, você não pode ter as mesmas práticas de quando você tinha lá no passado. Você não pode andar como as pessoas que andam aí fora. E aí ele vai descrevendo essas pessoas, os gentios, essas pessoas que não conhecem a Deus. Ele diz, na vaidade dos seus pensamentos ou do seu sentido. Ou seja, as pessoas estão vagando por aí acreditando que elas fazem o que fazem porque elas acham que é correto. Simplesmente assim. Não existe parâmetros, não existe bases, não existe regras. O que elas pensam é o que vale. E ele continua dizendo, pessoas que foram obscurecidas no entendimento, ou seja, não há luz da verdade, da vontade de Deus sobre as suas vidas, sobre as suas mentes. E aí ele vai dizendo, separados da vida de Deus. Estão alheios, estão distantes. Continua. Pela ignorância, não há o conhecimento da verdade neles.
E aí ele continua dizendo, pela dureza do seu coração. Ou seja, o coração se tornou insensível, se tornou duro, não aceita ser tocado por Deus, não aceita ser tocado e mudado, transformado. Então ele completa, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação ou à dissolução, para que com avidez, com ânsia, com desejo, sem limites, cometerem toda sorte de impureza ou de pecado. Não andem como as pessoas que não conhecem, a Deus. Como as pessoas que nem se tornaram seus filhos, pois eles andam na vaidade, no desejo dos seus pensamentos e vontades. Eles não têm a luz do entendimento, estão obscurecidos da verdade. E por isso separados, alheios à vida de Deus, porque não conhecem. São ignorantes dessa verdade, porque têm os seus corações duros e fechados para a verdade de Deus. Por causa disso, se tornaram insensíveis, não conseguem perceber o engano, o que os leva a se entregarem à prática de todo nível de depravação, torpeza e pecado, que os corrompe e os leva à imundícia diante da verdade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele continua no versículo 20. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos ou ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Olha, vocês aprenderam a verdade de Deus através de Jesus. Isto é, se vocês o ouviram e colocaram em prática. Então ele continua, verso 22. Que quanto ao trato passado, ou seja, quanto ao modo de vida, a conduta, a postura do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, pelos desejos do engano, pelos falsos desejos, pelos desejos mentirosos e enganadores. Sabe, irmãos, quando a palavra fala em despojar-se, ela está dizendo que nós temos que remover de nós as atitudes que nós tínhamos no passado. Nós não podemos nos converter, escute, nós não podemos nos converter, aceitarmos a Jesus, crermos que Ele é o nosso Pai e mantermos as mesmas atitudes da vida separada de Deus. Nós temos que ter atitudes novas, alinhadas e parecidas com o nosso Pai. Eu e você, irmãos, não podemos dizer que nos convertemos e nos tornamos filhos de Deus se mantemos as mesmas práticas e as mesmas atitudes do passado. Diga aí para o seu irmão, eu e você precisamos mudar para sermos parecidos com o papai. Faz sentido para você? Não podemos, irmãos, acreditar ou nos enganar que nós nascemos de novo, que nós aceitamos a Jesus, que nós passamos a ser filhos de Deus e continuamos com as mesmas práticas que tínhamos antes de nos converter. Sim ou não? Então isso não é conversão. E se não há conversão, nós não nascemos de novo. E se nós não nascemos de novo, não somos filhos de Deus. O Evangelho, irmãos, ele veio para trazer a transformação da nossa vida. Sim ou não? Ele veio trazer uma transformação no nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, do nosso modo de falar, do nosso modo de viver. Então o apóstolo Paulo continua nos instruindo, verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, do vosso entendimento ou da vossa mente. Ou seja, isto só acontece, irmãos, com a renovação da nossa forma de pensar, com a renovação da nossa mente através do conhecimento da verdade, do conhecimento da vontade de Deus para nós. É por isso que nós precisamos ler a palavra.
É por isso que nós precisamos mergulhar no conhecimento, na leitura, na meditação da palavra todos os dias. Não apenas no domingo, irmãos. Não apenas na terça, não apenas no dia da célula. Nós precisamos todos os dias sermos inundados da palavra. Em Colossenses diz um texto, um verso diz assim, que você seja inundado da palavra de Deus. Uma vez estudando sobre esse texto, o Espírito me fez entender, sabe como nós temos que viver? É como se fossem encharcados. Se você pegar um pano e encharcá-lo num balde, tirá-lo, ele vai escorrer por um certo ponto, um certo momento, mas vai chegar uma hora que vai parar de escorrer e aquele pano vai ficar ali encharcado. Aparentemente você nem percebe que ele está encharcado. Mas quando você o toca, a água jorra dele, sim ou não? É assim que nós devemos viver na nossa vida. Quando as circunstâncias vêm nos tocar, quando os problemas vêm nos tocar, a palavra de Deus vai jorrar da nossa boca e nós vamos combater e manifestar tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus. É por isso que nós precisamos ser cheios da palavra. O conhecimento nos transforma. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis, não tenhais a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque então, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente com o conhecimento da verdade bíblica, da verdade de Deus para nós, é que seremos transformados e assim desfrutaremos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Diga para o seu irmão, sem conhecimento não há transformação. Consegue entender? Então o apóstolo Paulo, lá em Efésios de novo, ele continua então caminhando nesse entendimento, dessa construção. No versículo 24 ele diz assim, e vos revistais. Se ele disse na primeira atitude, vos despojeis do velho homem, que quanto ao trato, da maneira de viver, vos despojeis do velho homem. Agora ele diz, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, alinhado com Deus. As nossas ações, esse revestimento fala das nossas ações externas, fala de uma atitude de um novo homem, sermos revestidos de um novo homem, ou seja, termos atitudes, ações e práticas de uma nova pessoa, de um verdadeiro filho de Deus. Agiremos e viveremos como Ele faz. É assim que nos identificaremos com Ele. É assim que seremos reconhecidos. Sabe, irmãos, a gente acha que vai ser reconhecido por Deus pela unção que carregamos. Mas eu quero dizer para você, a unção não te identifica com Deus. Sabe o que te identifica com Deus? É o seu caráter. É a sua vida ilibada, é a sua postura diária. Não é quando você sobe no púlpito. Subir no púlpito e manifestar a unção, subir para tocar e manifestar a unção, isso é pouco, sabe por quê? Porque a unção é dele e para ele, não é nada de você. Os dons é dele e é para ele, não é nada para você. Mas a sua vida de verdade, a sua postura, a sua conduta diária, todo dia no trabalho, na escola, na casa, na família, na rua, no ônibus, enfim, em qualquer lugar, isto revela quem você é. E é sobre essas atitudes que as pessoas vão reconhecer ou não você como um filho de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, olhe lá, Efésios, abra sua Bíblia aí. Ele começa a trazer, a descrever a partir dos versos seguintes, como nós devemos mostrar, como nós vamos manifestar as nossas atitudes, iguais à do nosso Pai. No verso 25 ele diz assim, pelo que deixai a mentira e falai a... No verso 26 ele diz, irai-vos, mas não... pequeis. No verso 27 ele diz, não deis lugar ao diabo. No verso 28 ele diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. No verso 29 ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. No verso 31 ele diz, livrem-se de toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia.
Verso 32, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. No capítulo 5, verso 1, ele diz, sigam o exemplo de Deus, como filhos amados. No verso 2, ele diz, andai em amor. No verso 3, ele diz que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês. No verso 4, ele diz, nem histórias sujas, conversas indecentes e gracejos inconvenientes habitem dentro de vocês. E no verso 5, ele arremata assim, dizendo, pois bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ei, ninguém se engane. Ninguém seja enganado nem por si, nem por outro. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas, ou por estas práticas, por essas atitudes, vem a ira de Deus sobre os filhos da... Irmãos, a clareza da palavra é muito simples, é muito verdadeira. A nossa vida vai manifestar a identidade de Deus em nós, a maneira como nós vivemos, como nós praticamos. É por isso que nós não podemos continuar com as mesmas atitudes do passado. Ah, apóstolo, eu era um mentiroso, agora eu me converti, então o meu testemunho tem que ser, agora eu deixei de mentir, fala a verdade, sim ou não? Ah, apóstolo, eu era um adúltero, eu traí a minha mulher, me relacionava com N pessoas, mas agora me converti, eu deixei de fazer isso e sou fiel ao meu casamento. Consegue entender, irmãos? Tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação. Porque nós não podemos dizer que somos filhos de Deus e dizer assim, ah, eu tinha problema com adultério, mas depois que me converti, continuo com problema com adultério. Tem alguma coisa errada, sim ou não? Ah, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Ah, eu me converti, e aquele irmão não gosta da cara dele, não. Irmão, não pode, não dá para ser. Ou nós somos luz, ou somos trevas. Não tem comunhão. Não tem como se relacionar, não tem como ser mais ou menos. Quem você é? Quem você é? Você está mais parecido com os filhos de Deus, por causa das atitudes que você tem, ou você está mais parecido com os filhos do diabo, os filhos da desobediência? Consegue entender? Tem muita gente vivendo como filho desobediente, querendo experimentar o milagre, o sobrenatural de Deus. E aí se revolta. Por quê? Porque Deus não opera na sua vida, porque nada acontece. Ei! Acorda. Desperta, tu que dorme, está um pouquinho mais para frente aí. Levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer, vai trazer luz da verdade sobre ti, meu irmão. Deus está trazendo luz para você, porque Ele não quer que você continue do mesmo jeito, se enganando. Sabe, irmãos, a pesquisa do Ibope, a projeção futura, é que daqui a alguns anos nós seremos maiores em quantidade do que os próprios católicos. Isso tem um lado maravilhoso e poderoso de nos alegrarmos, mas também tem um lado preocupante, porque ainda que o número de evangélicos tem crescido, as manifestações de Deus através deles não têm crescido. Então tem muita gente se convertendo, mas não sendo parecido com o papai. Consegue entender o que eu estou falando? As pessoas assumem, falam que são filhos de Deus, falam que são evangélicos, mas continuam vivendo a mesma vida do passado, bebendo, fumando, tendo uma vida dissoluta, tendo uma vida desregrada, não tendo compromisso com Deus, não se apropriando da verdade da palavra,
não se permitindo ser mudado, transformado, filhos que não honram pais, pais que desprezam os filhos, homens e mulheres que aqui na igreja muitas vezes têm uma aparência de piedade, de unção, mas na sua casa até o diabo pede licença, porque ele é terrível, irmãos. Sim ou não, irmãos? Quantas esposas dizem assim: ai papai, me dá aquele marido que está lá na igreja. Da mesma forma que ele adora, que ele serve, que ele canta, que ele levanta, aquela doçura que ele aparece lá, eu quero aquele marido, não aquele que está dormindo comigo aqui. Sabe, irmãos, nós precisamos nos revestir de atitudes do novo homem. Nós precisamos revestir-nos de atitudes que manifestam a grandeza, a excelência e a verdade de quem o nosso Pai é. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter atitudes alinhadas e parecidas com o nosso Pai, irmãos. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode nos convencer. Irmãos, parece que essa palavra é dura, não é? Parece ou não parece? Mas é uma palavra de amor para gerar mudança em nós. Sabe por quê? Porque Deus se importa com você. Deus se importa, Deus quer ver a sua mudança, Deus quer ver o seu progresso. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós andaremos como filhos da luz lá, manifestando nossas ações em bondade, justiça, verdade, agradando ao nosso Pai. Mas escute, não é apenas isto. Se o Espírito Santo estiver em nós de forma plena e crescente em nossas vidas, nós manifestaremos em nossas atitudes o seu fruto. Olha o que diz lá em Gálatas 5, põe para mim, Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito, o resultado do Espírito em nós, presta atenção. O resultado do Espírito em nós é amor. Vamos, repita comigo. Amor, alegria. Leia lá comigo, vamos lá. Amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança. Olhe, preste atenção, repare que todas estas características, elas são manifestas através das nossas ações, das nossas atitudes, para com as outras pessoas e às vezes até para conosco mesmo. Elas não são atributos que guardamos para nós, ou para com Deus, não, elas são práticas, que manifestamos aos outros iguais ao nosso Pai faria. Sim ou não, irmãos? Você é bondoso, sim ou não? Quem há que se acha bondoso, levanta a mão. Quem não se acha, eu vou pedir para você ter misericórdia. Deus tenha misericórdia de você e faça você entender que você foi criado para ser bondoso, não é? Mas como é que você sabe que você é bondoso? Aonde está escrito isso? Hã? Me ajuda aí. Afinal de contas, você disse que é bondoso. Hã? Como? Com ações de bondade, sim ou não? Você é um homem de fé? Uma mulher de fé? Sim ou não? Eu vou repetir de novo. Você é uma pessoa de fé? Mas como que você prova isso? Tendo ações, atitudes de fé. Você é uma pessoa alegre? Hã? Olha para a pessoa e dá uma olhadinha e pergunta se você é uma pessoa alegre. Hã? Sou, claro que eu sou. Você não está vendo na minha cara? Hã? Olha, irmãos,
Deixa eu entrar aqui, vou voltar no texto aqui. Sobre amor. Olha só, presta atenção. Amar o filho bom, aquele filho bom, aquele filho lindo, obediente, é normal, é simples e é fácil. Sim ou não? Qualquer um faz isso. Mas amar o filho que é mau, amar o filho que é desobediente, rebelde e ingrato, somente quem tem o Espírito Santo em sua vida e é dirigido por ele para poder manifestar em atitudes e ações o amor para com este filho. Sim ou não? Poderíamos falar da alegria. Ser uma pessoa alegre, quando todas as coisas estão bem, a saúde está bem, a harmonia no lar, os recursos são suficientes para pagar as dívidas, é fácil, irmãos. É simples e é até natural. Qualquer um pode fazer isso. Mas ser feliz, escute, ser feliz quando tudo está de cabeça para baixo, quando a enfermidade está tentando destruir a sua vida, a sua casa vive em guerra, e a falta de recursos, e faltam os recursos para sanar as dívidas, apenas os que são cheios do Espírito Santo podem viver essa alegria. Sim ou não? Consegue entender, irmãos? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos ações poderosas e extraordinárias. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala, pelo amor de Deus, entende. É por isso que você precisa do Espírito Santo. Está entendendo, irmãos? Irmãos, você não foi feito por Deus, você não se tornou filho de Deus para viver amuado, derrotado, infeliz, incapaz, com a família destruída, correndo, fugindo do cobrador, vivendo uma vida desgraçada. Não! Jesus morreu na cruz por causa do amor de Deus por você, para que você vivesse uma vida plena, abundante e feliz nesta terra. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Sabe, irmãos, nós não podemos aceitar mais vivermos assim, não, parte da minha vida é bem, é bênção, mas a outra parte, é problema. Não, irmãos. Se você foi comprado, se você se tornou filho de Deus, você tem direito de viver uma vida plena e abundante em tudo, em todas as áreas. Ei, irmãos, você precisa entender a verdade, você precisa viver como sábio, você precisa discernir as coisas. É por isso que o Espírito Santo foi enviado. Jesus disse, para nos ensinar todas as coisas. Põe lá João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, Ele veio aqui para nos capacitar, para nos ensinar, para nos fazer viver, nos ajudar a viver uma vida plena. E mais, Ele nos levará a sermos transformados em outras pessoas. É assim que o Espírito Santo faz, levando-nos a fazer coisas espetaculares. Diga para o seu irmão, você vai fazer. Olha nos olhos dele, diga para ele, você vai fazer coisas extraordinárias nesta terra. Irmãos. Irmãos. Não é questão apenas de ser o melhor, é de fazer o melhor, de ter ações espetaculares. Irmãos, você foi criado por Deus, gerado em Cristo Jesus, para fazer o sobrenatural nesta terra. Isso em você, através de você, na sua casa, na sua família, aonde você estiver. Me permita passear um pouco na Bíblia agora e mostrar para você como Deus muda através do Espírito Santo algumas coisas. Veja o que aconteceu com Saul. Saul, ao sair procurando as mulas do seu pai, ele foi e bateu até na casa do profeta, foi se encontrar com Samuel, procurando saber das jumentas perdidas do seu pai. Então, quando ele estava lá, ele recebe uma palavra. Sabe o que seria? Uma palavra que ele seria ungido rei sobre Israel.
Veja, até aquele momento não havia rei sobre Israel. Preste atenção, nenhum homem havia assumido o trono de Israel. Aquilo era algo novo. Era algo que nunca tinha acontecido. E Samuel diz, olha, Deus está me mostrando que você vai ser ungido rei sobre Israel e que o Espírito do Senhor se apoderará de ti e você será transformado. 1 Samuel 10:1 diz assim, 1 Samuel 10:1, então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. E o beijou e disse, não te ungiu o Senhor por líder, por príncipe sobre a sua herança Israel? E no verso 6 diz assim, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, porque vinha um grupo de profetas descendo, e serás transformado em outro, diga, e serás transformado em outro homem. Diga para a pessoa do seu lado, o Espírito Santo se apoderará de ti e transformará você em uma outra pessoa. É isso que vai acontecer com você. Agora preste atenção, quando chegou, isso foi a palavra liberada sobre ele, desde o capítulo, do versículo 1 ao versículo 6. Eu só não li todos os versículos. Quando chegou no momento de ser reconhecido como rei, diante do povo, porque estava tendo uma festa, então as pessoas viriam para a festa, e naquele momento foi que Samuel diz, olha, eu vou te ungir rei naquele momento. Quando chegou naquela festa, se procurou, cadê Saul? Cadê Saul? E a Bíblia diz que Saul era um homem muito alto, de maneira que ele se sobressaía sobre todo o povo. E começaram a perguntar, cadê Saul? Cadê Saul? Cadê Saul? Samuel falou, cadê Saul? Manda procurar Saul, cadê Saul? E aí vamos orar, Saul desapareceu. E aí Deus revelou, Saul está lá na bagagem escondido. E aí foram lá e encontraram Saul escondido, junto com a bagagem das pessoas, dos viajantes. Ou seja, ele era um homem grande e forte, mas ele era medroso e inseguro. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele se tornou um grande e poderoso valente. No capítulo 11, no versículo 6, depois que um grupo das tribos de Israel foram sitiados e receberam uma notícia, olha, nós vamos matar vocês, vamos destruir vocês, Naás, um inimigo. Então chega a notícia aonde está vivendo Saul, e Saul ouve aquela notícia e diz assim, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ao ouvir ele essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou em pedaços, e os enviou por todo o território de Israel, por mão dos mensageiros, dizendo, olha, qualquer que não sair após Saul e após Samuel, assim se fará aos seus bois. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como um só homem. No versículo 11 diz assim, no dia seguinte, Davi dividiu o povo em 3 grupos. Durante a última vigília da noite, vieram ao acampamento e feriram os amonitas, até a hora mais quente do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos sequer. Ou seja, aquele que era incapaz, aquele que se via com medo, aquele que se via tímido, se tornou um grande valente, porque o Espírito do Senhor se apoderou dele. O que poderíamos dizer de Bezalel e Aholiabe? Quem sabe quem é Bezalel e Aholiabe aqui? Quem sabe? Olha só quanta gente não sabe. Que faculdade eles cursaram? Hã? Se você não sabe, foram eles que construíram o tabernáculo. Eles que construíram todos os utensílios. Com quem eles aprenderam a fazer peças de ouro, pedras de engastes e a trabalhar com madeiras? Quem os ensinou a arte da alfaiataria, porque eles fizeram as vestes sacerdotais, e a dos perfumistas, foi eles que prepararam o óleo da unção? Êxodo 31,
do versículo 1 ao 11, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vê, eu chamei por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para inventar obras artísticas, e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu lhe designei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Também dei habilidade a todos os artífices para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela, e todos os utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia com as suas bases, as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo conforme tenho ordenado. Sabe, irmãos, eram pessoas comuns, eram pessoas como outras qualquer, mas por causa da unção do Espírito Santo sobre a vida deles, eles receberam a capacidade de inventar coisas novas. Quantos querem ter a habilidade de inventar coisas novas? Irmãos, a sair do quadrado, a sair da caixa, a pensar de forma diferente, a viver o extraordinário. Com quem eles aprenderam a fazer essas coisas? Com o Espírito Santo de Deus. Ei, levante a sua mão. Você pode fazer coisas extraordinárias se estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos avançar, vai. O que diremos do jovem José? Hein? José, o sonhador. Que faculdade de administração e economia ele fez para poder dirigir a maior nação do mundo naquela época? Me diga aí. Você que não consegue fazer a conta 2 mais 2? Você que acha que 9 mais 9 dá 17? De um menino, presta atenção, de um menino mimado pelo pai, odiado e invejado pelos seus irmãos, que acabou sendo vendido como escravo, injustiçado pela esposa do seu patrão, lançado na prisão, foi esquecido, até que chegou o dia em que não apenas revelou o sonho de Faraó, mas deu-lhe a instrução de como ele deveria proceder para evitar a grande fome que viria sobre a terra. Olha lá, Gênesis capítulo 41, versículo 1. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé, junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas, formosas e gordas, e pastavam sobre os juncos. Após elas subiam do Nilo outras 7 vacas, feias e magras, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias e magras devoravam as 7 formosas e gordas. Irmão, é brincadeira. Sempre as feias comem as gordas, as boas, bonitas, né? As vacas feias e magras devoraram as 7 formosas e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Tinha sido um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores, os magos, os sábios do Egito. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Irmãos, presta atenção. Você vai ser chamado para realizar e resolver problema que ninguém conseguiu resolver. Você vai ser chamado e reconhecido como alguém que resolveu aquilo que ninguém conseguiu resolver. Nenhum mago ou sábio do Egito conseguiu interpretar aquele sonho de Faraó. E isso levou a ficar indignado. Mas o seu copeiro, o seu homem de confiança, lembrou que lá na prisão havia um jovem hebreu que havia interpretado o seu sonho. E como ele interpretou, assim aconteceu. Então Faraó o mandou chamar e contou-lhe o sonho. E a resposta de José foi, versículo 16. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim. Eu acho interessante, irmãos, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela nunca traz a glória para si. Ele diz assim: isso não está em mim, mas
Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então no verso 25, então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. E é o que Deus há de fazer, mostrando a Faraó. Então ele explica que as 7 vacas e as 7 espigas são 7 anos. As vacas e espigas boas são 7 anos de fartura, e as vacas magras e espigas queimadas são 7 anos de fome, que engoliriam a fartura e a abundância que obtiveram. E que esse sonho foi da parte de Deus, e será em breve tempo. Então José, presta atenção, ultrapassa o limite da interpretação do sonho, e passa a dar a direção do que Faraó deveria fazer. Irmãos, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você não apenas responde a pergunta das pessoas, você não apenas traz a causa do problema, você leva a pessoa a conhecer a solução de Deus para a sua vida. José ultrapassa esse limite e começa a dar direção do que Faraó deveria fazer para ultrapassar aquele tempo difícil que viria. No verso 33 ele diz assim, portanto procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse plano agradou Faraó. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo que fala, movido pelo Espírito Santo, toca o coração das pessoas. Versículo 38, perguntou, pois, Faraó a seus oficiais, acaso acharíamos um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Irmãos, você pode fazer coisas extraordinárias quando é cheio e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O que diríamos de Sansão? Irmãos, a gente pensa que Sansão era um cara fortão, né? Não, Sansão era um magrelo, era mais para um bicho grilo do que para um homem fisiculturista. Sansão era um cabeludo magrelo, mas a força que estava sobre ele era a força do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem concepções equivocadas. E a gente acha que se vê, olha, não dá, eu não posso, eu não consigo. Meu irmão, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode todas as coisas. Um homem franzinho que matava centenas, milhares de inimigos. O que poderemos dizer de Daniel? Irmãos, quem era Daniel? Um jovem judeu que foi levado cativo como escravo para a Babilônia. E que por causa do Espírito de Deus que estava sobre a sua vida, deixou de se contaminar com os deleites do rei, interpretou sonhos e se tornou a resposta de Deus, não apenas para um rei, mas por 4 reinos diferentes ele esteve na corte real. Sabe, irmãos, não há limites para quem vive, para quem está cheio do Espírito Santo. Em Daniel 5 diz assim, porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei expôs o nome de Belsazar, um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chama-se agora Daniel, ele dará a interpretação. Meu irmão, você vai ser conhecido como um homem de excelência, alguém que vai trazer as dúvidas, as pessoas vão trazer dúvidas para você, e como Salomão e como Daniel, você vai dar de resposta de Deus para a vida delas, você vai trazer instrução, porque o Espírito Santo de Deus governará sobre a tua vida. Sabe, irmãos, com o Espírito Santo em nós seremos capacitados para fazer coisas inexplicáveis ao mundo natural, mas que serão comuns na vida dos escolhidos do Senhor. O que diremos do sanguíneo e medroso Pedro? Alguém que no momento que Jesus estava sendo preso, levado para o sinédrio, fugiu, se escondeu, negou que o conhecia. Mas quando foi cheio do Espírito Santo, se levantou no meio da multidão e começou a confrontar os religiosos, a pregar o evangelho da salvação, onde mais de 3.000 almas se converteram. O que diríamos do filho do carpinteiro?
que viveu como qualquer outro judeu, mas que depois de receber o Espírito Santo, lá no deserto, venceu o diabo e voltou cheio do poder para pregar, curar e libertar os cativos e oprimidos do diabo. Eu pergunto para você, que diremos de você? Você que nasceu em pecado e por muitos anos viveu nas práticas mundanas, contrariando a Deus e a sua palavra, mas que agora, cheio do Espírito Santo, vai pregar o Evangelho, vai curar os enfermos, libertar os cativos, viver e manifestar o poder, a autoridade e a glória do Todo-Poderoso, daquele que habita em você, meu irmão. Eu quero desafiar você a se levantar hoje e tomar uma decisão. Vamos lá. Levante-se hoje e decida. Decida, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa da autoridade do Espírito Santo para viver e manifestar o sobrenatural de Deus em sua vida, para fazer e realizar coisas extraordinárias nesta terra, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, aonde você estiver, meu irmão. Você foi chamado. Você foi chamado e você foi escolhido para ser filho de Deus. E isso significa agir conforme as atitudes e ações sobrenaturais de teu Pai. Feche os seus olhos. Você não pode mais viver no comum e no ordinário. Você foi criado para, através do Espírito Santo, viver coisas extraordinárias. O que tem paralisado você? O que tem limitado ou amedrontado a sua vida? Qual mentira o diabo tem falado acerca de você? Que você não pode fazer, que você não pode ser, ou que você não pode viver? Chegou a hora de você dar o seu brado. Chegou a hora de você estabelecer o fim disso tudo. Chegou a hora de você fazer como Davi fez. Davi, diante de Golias, ele disse: hoje mesmo o Senhor me entregará a sua cabeça nas minhas mãos. E ele partiu para cima do inimigo. Ele se lançou para diante do inimigo. Irmão, chegou o dia, chegou a hora de você dar um basta. A sua vida paralisada, a sua vida limitada, a sua vida dentro da normalidade comum. Deus tem chamado você para viver o extraordinário, para se mover de forma extraordinária nesta terra, com ações e atitudes sobrenaturais. Mas é você que tem que decidir. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo foi soprado sobre a sua vida. Assim como Jesus entrou na sua vida, o Espírito Santo também entrou. Ele está aí. O que você precisa é se encher dele. O que você precisa é permitir que ele cresça em você. Chegou a hora de você fazer. Chegou a hora de você dar o seu basta. Basta de viver aquém daquilo que Deus criou para você viver. Basta! Se encha do Espírito Santo e comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Enfrente as situações, enfrente os problemas e vença cada uma delas. Comece a orar. Comece a orar, comece a pedir ao Espírito Santo para te encher. A unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. Se encha. Faça o extraordinário. A palavra diz: aquele que é poderoso para fazer tudo. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em mim, que em nós opera. O poder de Deus vai operar através de você. O poder de Deus vai operar através de você. Você foi criado para fazer coisas poderosas. Você foi criado para fazer coisas extraordinárias. Comece a orar. Comece a se encher do Espírito Santo. Peça a Ele: me encha da tua presença, Espírito Santo. Me enche do teu fogo. Me enche da tua unção. Me enche. Clame por Ele. Comece a orar. Feche os teus